anotando tudo aqui no papel. Anotando tudo no papel aqui. Pode começar, Miriam. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. A palavra que eu vou trazer hoje, né? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lamentações 3, do versículo 19 ao 24. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. O tema da minha mensagem é a esperança. Antes, irmãos, de falarmos qualquer coisa, né, as palavras formulam na nossa mente para depois sair pelos lábios. E nós sabemos sempre que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Por isso, temos que encher a nossa mente com coisas positivas, coisas que não nos façam perder a fé, que nos traça esperança, que nos traz vida, né? Que não nos faça ali ofender o próximo, que estejamos assim, sempre guardando tudo em nosso coração, com fé, na esperança. Apesar das dores e lições pelas quais o profeta Jeremias estava sendo obrigado a passar, irmãos, a esperança na compaixão e fidelidade de Deus fizeram com que o profeta compreendesse que o melhor que ele tinha a fazer naquele momento era esperar, paciente e em silêncio, enquanto o Senhor realizava sua vontade a seu tempo. Saca-se no versículo 26. Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Você já percebeu que, na maior parte das vezes, nós passamos aflições, guardamos angústias, questionamos a Deus, mas não paramos para pensar que Deus nunca nos abandona numa batalha? Nunca houve vencedor sem lutar e nem abrem portas que não são fechadas. Muitas das vezes nós ficamos aflitos, nós murmuramos, nós pedimos. Porém, irmãos, tudo tem seu tempo. O tempo de Deus nunca vai ser o nosso. E podemos ter a certeza que os planos de Deus sempre será melhor do que os nossos. Mas o nosso problema está no esperar, né? Está no esperar. Às vezes a paciência, né, no momento ali que a gente está aflito, que a gente quer, almeja alguma coisa, a coisa não vem. O que menos nós fazemos é o quê? Ter paciência, né? Tudo depende, irmãos, do que está na nossa memória. Deus não quer que tenhamos um espírito pesado e nem oprimido. Mas no versículo 26, que fala que bom é ter esperança na salvação do Senhor, vemos bem claro que a esperança e o saber guardar em silêncio nos traz a salvação do Senhor. Do comportamento de Jeremias, podemos aprender a lição da paciência. Quem aí, irmão, quando está naquela luta, naquela aflição, almejando algo, pensa primeiro em ter paciência? Pensa no tempo de Deus, que para tudo tem um tempo, que Deus determina um tempo. Muitas das vezes, não importa o modo como nos sentimos, e nem mesmo quando queremos as coisas, o que realmente importa é compreendermos, irmãos, que Deus é fiel e cheio de graça para conosco, desejando sempre o melhor para nós. Prova disso se encontra na palavra em Jeremias,
29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Tão confortante isso, irmãos, para nós sabermos que Deus confirma ali todo o tempo a sua fidelidade. Nós, às vezes, não somos tão fiel. Às vezes pedimos mais, agradecemos menos, né? E sempre estamos esperando algo. Estamos ali repetidamente. Só que uma única vez pedido, irmão, e com fé, Deus ouviu. E Ele está ali trabalhando. Deus não está demorando, Ele está trabalhando. E Ele quer da gente o quê? A nossa fé, a nossa confiança, a nossa fidelidade. Porque Ele é fiel conosco. Às vezes queremos acelerar algo, irmãos, mas é na paciência, é no silêncio. Não fica aí jogando aos quatro cantos o que você está passando, por isso ou aquilo, as suas lutas. Muitas das vezes o que falamos, profetizamos a nós mesmos. Nós podemos nos abençoar ou amaldiçoar somente com as palavras. Aquilo que fica ali, guardado no nosso interior. O segredo da vitória em tempos de ansiedade e luta é aceitar que Deus decidiu por nós. Vou confirmar aqui com os irmãos nos versículos 37 e 38 de Lamentações. Quem é aquele que diz assim e acontece, quando o Senhor não mande? Porventura, da boca do Altíssimo não sai tanto mal quanto bem? Prostrando diante dele com a boca no pó. Versículo 29. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Irmãos, o que a gente pode aprender com Jeremias? Deus nunca nos rejeita. Versículo 31. Pois o Senhor não rejeitará para sempre. Deus nos ama em meio à dor. Pois, ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Deus não é o autor, irmãos, da nossa dor. Versículo 33. Porque não aflige, nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Deus, irmãos, a todo tempo vê o nosso sofrimento. A gente nunca está só. Às vezes você pode estar aí triste, abatido, pensando, Deus me esqueceu. Deus não. Deus está sempre contigo. Ele está em silêncio, mas está trabalhando. Deus, a todo tempo, vê o nosso sofrimento. Versículo 34 ao 36. Pisar debaixo dos seus pés a todos os presos da terra. Perverter direito do homem perante a face do Altíssimo. Subverter ao homem ao seu pleito. Não o veria o Senhor? Deus, irmãos, está sempre no controle da nossa situação. 10, versículo 37 e 38. Quem é aquele que diz e assim acontece quando o Senhor não mande? Porventura, da boca do Altíssimo não sai tanto bem quanto mal? Deus nos convida, irmãos, a uma reflexão. Versículo 39. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Deus nos convida a voltarmos para Ele. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemos-los e voltemos para o Senhor. A paciência, irmãos, é uma virtude que precisamos desenvolver e acreditar que o melhor exercício para isso, irmãos, acreditem, o melhor exercício para você exercer a sua paciência
é a tribulação. Vamos ver o que diz em Tiago 5, do 7 ao 11. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serodia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, irmãos, para concluir, Deus é misericordioso, paciente e está ali conosco, né? A todo momento, pondo à prova, né? Muitas vezes a nossa fé. E o que você acredita, irmãos, você alcança. Não pensa assim, Deus me esqueceu, Deus não está olhando para a minha luta, porque Deus permitiu isso. Deus tem sempre um propósito. Ele não vai nos dar uma guerra, uma batalha, que não nos vai fazer vencedores e sermos mais fortes. O que temos que aprender é esperar no Senhor. Não é correr, fazermos ali das nossas mãos, né? Murmurar. É esperar. Aquilo que for seu, irmão, vai chegar até você. Eu quero fazer uma ação para encerrar esse sermão. Pai, traga à nossa memória, Senhor, as coisas do alto, as promessas do Senhor. Que o nosso coração seja renovado dia após dia pela esperança, pela fé. Só o Senhor pode nos dar. E que nossa mente, Senhor, possa estar cheia de pensamentos positivos, renovadores e encorajadores, para que possamos crescer e dar frutos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Essa foi a palavra, irmãos. Amém. Deus abençoe Miriam, Deus abençoe essa palavra de lamentações. Muito bem, irmãos. Qual foi o tipo de pregação dela? Queria saber de vocês aí. Qual foi o tipo de pregação por inferência? Textual por inferência, isso. Ela usou outros textos, né? Tiago, além de Lamentações. Ela leu Lamentações, capítulo 3, 19 e 24. Mas ela usou 26, usou outros versículos, né? 29 e 11 de Jeremias, versículo 37 e 38 de Lamentações, que eu anotei aqui. Né? Muito bem, Miriam. A pastora assim já está dizendo aqui você pregar no ciclo de oração. Né? Quem sabe é a palavra. Fala com a pastora Cida, calma teu coração. Deus possa abençoar a Miriam em nome de Jesus. Irmãos, desculpem aí alguns erros, porque, né, iniciante aqui, então eu notei que eu falei algumas palavras e embolaram aqui, mas que Deus tenha falado com os irmãos, que tenha dado para entender aí. Deus abençoe a todos. Entendeu, Miriam. Fica tranquila. Então, vamos ver a missionária Ronilda. Tudo bem, é por inferência, viu? Isso mesmo. Quando você usa o texto, você lê o texto,
você usa outros textos para acrescentar, agregar, é sermão por diferença. Missionária Ronilda. Amém. Graça e a paz do Senhor. Está me Amém. ouvindo? Amém? Amém. Eu gostaria de... Essa ministração está no Salmo 55, versículo 12. É a ministração de hoje. Amém? E diz assim: com efeito, não é o inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem o que me odeia, que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Amém? E eu trago o tema, o nosso íntimo amigo ou o íntimo inimigo. Porque Davi viveu uma triste experiência que muitos de nós já enfrentamos, né? Calúnias, traições, a falsidade. A decepção aqui é clara e nós sabemos que é uma dor insuportável. E supõe que esse texto sugere que esse fato está relacionado com a Taifel que estava entre os que conspiraram contra Davi e que estava unido com Absalão, o filho de Davi. Alguém que Davi não tinha e nem considerava um inimigo, nem suspeitava ser um inimigo declarado. Porque se o fosse, ele relata que teria suportado. O fato que alguém está considerando, ou alguém que nós consideramos um amigo, é que Davi considerava ele um confidente e pessoal, e lhe traíram. E isso afetou Davi profundamente. Sabemos que a tristeza e decepção, aqui no texto deixa claro que se tornou insuportável ao descobrir as mentiras e conspirações. E isso é muito doloroso. Quando temos inimigos declarados, todos os cuidados são necessários. Posicionamos nossas armas de defesa, preparamos-nos para nos defendermos a qualquer momento. Poderá acontecer os ataques se nós estamos preparados. Em alguns casos, procura-se até mesmo conhecer a fraqueza dos inimigos para poder se proteger, usando algumas estratégias, ficando atentos e alerta, porque toda a atenção é pouca quando sabemos quem é o inimigo. O amigo íntimo, ele sabe tudo sobre nós. Ele conhece os nossos pontos fracos. Ele conhece a nossa intimidade. E o salmista aqui, abatido pela ingratidão, a infidelidade de alguém, que em nenhum momento expressava ódio por ele, sofre. Alguém que compartilhava a sua intimidade dos seus segredos que ele confiava e recebeu um golpe, ou seja, a traição. Quem quer que seja o indivíduo realmente que Davi aqui se refere, ele declara o forte vínculo, que andavam juntos, divertiam-se juntos, um companheiro que juntos iam à casa de Deus. Nós vemos uma forte relação de amizade, pois creio que essa pessoa era alguém que frequentava sua casa, que comia em sua mesa. Alguém que Davi era apegado, de palavras doces e macias, porém com o coração em guerra. De palavras brandas, contudo revelou como espada desembainhada. E isso fere a alma. Sabemos que a decepção, ela dói. E como dói? Porque geralmente nunca vem do inimigo declarado. Davi, alegra o meu coração quando eu li esse salmo, quando ele declarou a sua confiança aos cuidados de Deus, que era o que sustentava e que jamais permitiria e jamais permitirá que o justo seja abalado.
O salmista aqui, ele invocou o Senhor e o Senhor salvou o servo dele. Está relatado no versículo 16. E a conclusão, amados, que não podemos deixar que dure muito tempo a dor com que nos enganou, de quem nos enganou, diante dessa adversidade, dessa luta. Que nós precisamos levantar os nossos olhos para o Senhor e confiemos nele e deixemos o Senhor trabalhar em nós, que toda essa dor irá passar. Essa triste experiência que muitos de nós já vivemos irá nos fortalecer, trazendo maturidade para enfrentar em outras situações de cabeça erguida, sem nenhum tipo de constrangimento. Porque o problema não está em você, o problema não está em mim, o problema está na pessoa, naquela que nos traiu. O problema está na pessoa, porque as pessoas, todos nós oferecemos aquilo que temos. E com certeza aconteceu algo que se tiver acontecido mesmo algo que feriu, né, o nosso coração, que feriu a nossa mente, que feriu o nosso sentimento, mas nós não podemos deixar que isso venha mudar a nossa personalidade, mudar o nosso caráter. Isso é trabalho, isso é trabalho para Deus. Não cabe a nós, não cabe a nós buscar fazer justiça com suas próprias mãos ou querer pagar com a mesma moeda, porque somente o Senhor tem o poder para fazer justiça. E Ele tem esse poder e não nós. O que cabe nos fazer é liberar o perdão. Mesmo sendo difícil e doloroso, libere o perdão. Respire fundo e diga para si mesmo: eu te perdoo. Oremos por ele. A palavra diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Perdoar. Porque a falta do perdão é como um copo de veneno que se toma, acreditando que está matando ou fazendo mal o outro, quando na verdade está prejudicando a nós mesmos. Precisamos buscar nos libertar dessa escravidão hoje, dessa corrente que nos prende ao ressentimento. Sabemos que nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer. Nós podemos superar. Nós podemos perdoar. Somos capazes de lidar com essa situação. Nós precisamos aprender a limpar-nos de toda essa sujeira e erguer a cabeça e olhar para Jesus, para o alvo, para Cristo. Precisamos prestar atenção quando alguém fica estranho, quando estamos felizes. E é nesse momento que nós precisamos nos afastar. Perdoa é um ato de amor. Perdoe. E quando nós perdoamos, nós experimentamos uma leveza, algo maravilhoso. Nós tiramos esse peso dos ombros. E com certeza acontecerá que sentiremos alegria e paz. E essa sensação é maior do que qualquer ressentimento. Perdoe quantas vezes for necessário. O perdão faz bem. Para nós que perdoamos, o perdão é uma via de mão dupla. Faz bem para quem recebe e faz bem para quem libera. Ter paz consigo mesmo não tem preço. Muitas vezes a gratidão, nós esperamos gratidão daqueles que nós nos ajudamos, estendemos as mãos, e a gratidão não vem de quem esperamos, mas poderá vir de outra forma que não esperamos até mesmo de outras pessoas. Então, por isso é muito importante perdoar. E Jesus nos deu um grande exemplo, né? O grande exemplo de liberar perdão. Nós precisamos lembrar que Deus, com seu infinito amor, porque o Deus que nós cremos, que nós servimos, é maior do que qualquer outra situação. O maior exemplo de amor foi Jesus que nos deixou, perdoou e nos ensinou a perdoar. E, para fechar, em Colossenses 3,13, diz assim:
Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Então, o perdão é uma via de mão dupla. Perdoar, qualquer que seja a ofensa, qualquer que seja a ferida, perdoar, liberar o perdão. Isso faz bem para nós mesmos. Amém? Amém. Amém. Que Deus abençoe, missionário Ronildo, em nome de Jesus. Boa é esta palavra. Muito bem. Ontem eu estava pregando aqui na igreja em Barão, dizendo que quando alguém vê o seu sucesso e não manifesta nada, se afaste dele, sabe? Porque são pessoas que não querem a sua felicidade, não querem ver o seu sucesso. Essa é a realidade. Muito boa Amém. palavra. Deus abençoe em nome de Jesus. Qual foi o tipo de pregação da nossa irmã Ronilda? Deixa para vocês falarem aí. Textual puro. Vamos lá, textual puro. Não foi textual puro, não, viu? Um pouco mais além. O sermão expositivo. Positivo. Isso. Sermão expositivo. Muito bem. Expositivo. Né? É como você vai explicar, como você vai falar. Além da mensagem, além da explicação de Davi, né? A situação que ocorreu, né? E até o filho dele, né? O filho de Davi foi contra ele, né? E tomou o reino, né? Ficava na porta do palácio, quando as pessoas iam para falar com Davi, não, fale comigo aqui, meu pai está muito ocupado, pode ficar falando comigo. E o povo ficou mesmo, né? O povo aderiu, né? São pessoas assim, né? Que comem no prato, que comem junto, mas que levantam o calcanhar. Não é? A gente nunca joga pedra, né? A gente nunca recebe pedrada de pessoas que estão longe de nós, que estão perto de nós, né? Estão perto de nós. Deus abençoe, Ronildo, em nome de Jesus. Vamos, irmão Bruno. Bruno, hoje é você agora, viu? Esteja aí à vontade já. Muito bem, vou botar meu coisa mudo aqui e você já entra. Deus. Tá me ouvindo, pastor? O áudio tá bom. Nós estamos ouvindo. Pode falar. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. A palavra para a nossa meditação se encontra no livro de João, capítulo 14, versículo 15 a 17, que diz assim: Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro consolador, a fim que esteja com vocês para sempre. E é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Glória a Deus. Essa palavra fala do o Espírito Consolador que o Senhor Jesus nos prometeu, né? E estará conosco até a consumação dos séculos, que é o Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz em João, capítulo 16, versículo 3, diz assim: Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Irmãos, acerquemos-nos deste sublime assunto com reverência, santo temor e oração,
Porque a palavra em Marcos, capítulo 3, versículo 28 ao 29, diz assim: Em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, e os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Por que devemos falar desse assunto com reverência, com temor e com oração? Porque a palavra é bem clara: pecado contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão, mas contra o Espírito Santo do Senhor não será perdoado. Quando a gente for falar desse assunto, tem que saber o que fala, né? Porque a palavra é forte, mas é a verdade, é o Espírito Santo do Senhor. Em Romanos, capítulo 3, versículo 27, diz assim: Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, pelo meio da lei da fé. Irmãos, o eterno Deus, o Pai, revela muito de si mesmo nas páginas sagradas. De igual modo o Filho, mas o Divino Consolador não. Daí trata-se este assunto de um insondável mistério, do qual devemos nos acercar, primeiramente, como disse lá em Romanos, pela fé em Cristo. A terceira pessoa da Trindade não aparece com nomes revelados, como o Pai e o Filho, e sim com títulos descritivos da sua natureza e missão no mundo, entre os homens, bem como através de seus atos realizados. Espírito Santo não é rigorosamente um nome como apelativo, e sim um título descritivo da sua natureza, Espírito, e da sua missão principal, Santo, a de santificar-nos nessa dispensação. Ele habita nos servos do Senhor Jesus. As suas operações, portanto, são invisíveis nas profundezas do nosso interior. Todos esses fatos ordenados tornam o estudo sobre o Espírito Santo muito difícil, cabendo aqui a pergunta: porventura, alcançará os caminhos de Deus ou chegará à perfeição do Todo-Poderoso? Jó, capítulo 11, versículo 7. Em 1 Coríntios, capítulo 4, capítulo 2, versículo 4 ao 12, diz assim: A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos dessa época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus, em mistério a sabedoria que estava oculta, em que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum poderoso deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se tivesse sido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito: nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aquele que o ama. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Essa palavra reduzida, o Espírito de Deus, ela é mencionada de modo enfático, como devendo ter toda a primazia em nossas vidas, em nosso meio, em nosso trabalho.
Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo por meio do Espírito Santo que está selado em nós. Em Provérbios, capítulo 20, versículo 27, diz assim: o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Provérbios, capítulo 27, versículo 19. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entender? Entendeu, irmão? O espírito do homem só entende as coisas humanas, terrenas e naturais. Porém, nossa santificação deve prevalecer em nosso espírito, e daí abranger a alma e o corpo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no coração. Amém? Amém, Bruno. Deus abençoe, viu? Ô, Bruno, que mensagem, que tipo de mensagem foi essa que você pregou? Qual o tipo desse sermão? Pastor, no meu modo de ver, é diferença. Sermão por inferência? Isso. Foi mais para expositivo, viu? Agora, você manda essa mensagem depois para mim, escrita, se puder, se tira foto, viu? E manda até um print para mim, viu? Para eu analisar mais aqui, tá bom? Mando sim. Irmão, a mensagem textual por inferência foi muito mais para expositivo, né? Porque ele usou várias referências, né? Foi por inferência, mas chegando para um expositivo também, né? Já é a segunda pessoa que prega assim hoje. Interessante, viu? Você pode pregar isso aí, viu, Bruno? Você pode pregar dentro de uma escola bíblica dominical, você pode pregar dentro de um estudo bíblico na igreja, né? Isso aí aqui é apenas só a parte bem que nós estamos fazendo somente uma chamada para que vocês entendam como é que vocês vão pregar. Muito boa a palavra. Depois você manda para mim, tá bom? Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus, viu? Emanuele está aí? Emanuele está, né? Emanuele Marcelino está aí. Daqui a pouco ele vai tirar o microfone dela, quer ver? Emanuele, pode estar à vontade, viu? O sermão de Bruno foi um textual por inferência, mas chegando para, se ele adequar mais a mensagem dele, vai para o dispositivo. Emanuele está presente aí? Amém, pastor. Amém. Deus abençoe, Emanuele. Fica à vontade, viu? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. E a mensagem que eu vim trazer Amém. hoje, ela se encontra em Romanos, capítulo 12, do versículo 1 ao 8. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, diga a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém antes. Pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria.
E então, com essa palavra, o tema que eu trago hoje é o que você tem entregado a Deus. Irmãos, você tem entregado a Deus? Você tem se entregado a Deus por inteiro, de corpo, alma e espírito, ou só pela metade, ou infelizmente, muitas das vezes não tem entregado nada, né? Deus, ele não quer que você dê a ele bem material, nada daquilo que o mundo tem a nos oferecer. O que ele quer, ele deseja e espera de cada um de nós é que entregamos nossa vida a ele e que venhamos renunciar a tudo aquilo que a nossa carne deseja e que o mundo oferece e venhamos viver em santidade para ele. Porque ele enviou seu filho, né, para poder pagar um alto preço por nós. E a pergunta que eu faço é: você tem mudado sua postura para agradar o mundo ou a Deus? Né? Igual fala aqui no versículo 2. E não nos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus nos fala nesse versículo que a gente não tem que imitar o comportamento e os costumes deste mundo. Porque muitas das vezes fazemos coisas, mudamos nossa postura para se enquadrar e ser aceito pelo mundo, né? E vou dar um breve testemunho aqui, que antes de me converter, tem 1 ano que eu me converti, e antes eu vivia isso, eu passava por essa situação de querer estar ali agradando o mundo, que não tinha conhecimento que tem hoje da palavra de Deus. Então eu estava estudando, ainda estava no ensino médio, e eu sempre fui muito tímida, e todo final de semana fazia uma festa. Aí eles me chamavam, e como eu nunca gostei de festa, nada dessas coisas, eu sempre recusava. Até que um dia eles me chamaram novamente, pensei, eles insistiram tanto que eu inventei de ir. E chegando lá, eu peguei e já pensei, o que eu tô fazendo aqui? Porque aí tava lá com música, funk, as meninas estudando, e cheio de bebida. E ali eu já vi que eu já não me enquadrava naquilo. Só que, infelizmente, a gente quer pagar para ver. Eu pensei, já estou aqui mesmo, então vamos ver no que vai dar. Aí eu peguei aí as meninas dançando e tudo bem. Isso eu não faço, né? Eu nunca gostei de funk e muito menos de dançar, então aquilo ali eu já não ia fazer. E aí me ofereceram a bebida. Então, a gente é adolescente, jovem, a gente não quer ficar até então ali como o bobo da turma. E aí eu provei. E naquilo que eu provei, na mesma hora eu já arrependi ainda mais. Só que pelo fato de querer se enquadrar naquele grupo, de querer ser aceito ali, a gente aí acabou fazendo aquilo, né? Só que aí depois, no outro dia, peguei e pensei, já arrependi de tudo aquilo que eu tinha feito, e pensei, eu não vou mais ser aquela atitude que eu tive aquele dia, de querer fazer as coisas para poder estar agradando as outras pessoas, para poder estar se enquadrando naquele grupo. E pensei, o meu jeito é assim, se quiser ser meu amigo, bem, se não quiser, não tem problema também, mas eu tenho que ter a minha consciência tranquila de que aquilo não é para mim, não é para mim, e que não tenho que mudar nada do meu jeito para poder ser aceito por pessoas. E também no versículo fala, né, irmãos, que a gente deve deixar Deus transformar a gente, desde o nosso modo de pensar ao nosso modo de agir. Porque quando a gente dá legalidade para ele, dá legalidade ao Espírito Santo de agir em nossa vida, a gente vê como que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável para nós. E hoje, eu convertida, né, eu vejo que quando a gente coloca Deus, né, controle na direção de tudo em nossa vida, poder estar conduzindo, a gente não se arrepende de nada, que a gente está fazendo tudo ali, tudo que a gente for fazer, a gente vai estar fazendo poder estar agradando a Ele, e a gente não quer nunca decepcionar o nosso Deus, né? E o segundo tópico, a pergunta que eu faço é, servindo ao Senhor, você tem dado a Deus com sua postura? Né? E no versículo do 3 ao 5,
a gente vê que a gente não deve nos considerar melhores do que a gente realmente é, né? Que devemos manter a nossa humildade para poder estar fazendo a obra de Deus e nos contentar em fazer o trabalho da igreja para a qual Deus nos capacitou para fazer, né? Então, a gente não tem que achar que Deus me deu o dom de pregar, e tem outras pessoas também, não posso me achar que eu sou melhor do que os outros irmãos que pregou aqui, né? Porque a gente tem que manter a nossa humildade. E a igreja também, ela é como um corpo, né? Nós trabalhamos em conjunto, não só na igreja, tudo em nossa vida. A gente está sempre precisando um do outro, sempre de uma pessoa poder estar ajudando a gente para poder funcionar, né? E que na igreja ele tem sempre uma hierarquia e que cada um tem a sua função, né? Deus escolheu e capacitou cada um para fazer a obra dele. Então a gente deve ter a nossa postura e fazer aquilo que Deus nos capacitou com ordem, decência, com muita humildade, a obra do Senhor, né? A gente não pode querer ser melhor do que ninguém. E a outra pergunta que eu faço é: como você tem se dedicado ao seu ministério? No versículo 6 ao 8, Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. É um presente que ele nos deu, né, irmãos? Então, que a gente venha valorizar o dom que ele deu a cada um de nós, que a gente venha estar realizando, utilizando bem esse dom em nosso ministério, para poder estar fazendo a obra dele, né? Que, como diz no versículo, o dom que tivemos que venhamos usá-lo bem e agradar a Deus com as nossas obras. E, para concluir, eu falo que a gente venha se entregar a Deus de corpo, alma e espírito e amar Ele de todo o coração, né? Que venhamos torná-los mais importante do que tudo em nossa vida, que Ele venha ser mais importante que tudo em nossa vida, que não venhamos nos corromper ao modo em que o mundo acha que a gente deve agir, né? De como deve ser a nossa conduta, que a gente não venha mudar o nosso caráter para poder fazer os nossos desejos da carne, que o nosso objetivo principal seja agradar a Deus. Essa é a minha mensagem e agradeço a oportunidade. Deus abençoe, viu, Emanuele? Qual foi o tipo da mensagem? É muito bom quando você dá o testemunho, viu? É assim, interessante. Como a pastora Luciana, semana passada, como Marcélia, hoje também, como Miriam, como a Rainha também deu testemunho, contou sua experiência. Isso agrega valores, né? Agrega valores também, tá? Todas as mensagens hoje foram excelentes, viu? Qual foi o tipo de sermão que ela ministrou? Pessoa analítico, pastor. Analítico. Analítico é através de perguntas, não é isso? Baseia em perguntas. Baseado em perguntas. Analítico, viu? Não vou pegar IEE hoje, porque já não vai dar tempo, senão. Então, a próxima semana vai ter a IELTS, viu? Você vai estar de folga, IEE? Tem que saber, né? Vai estar de folga. Vai ser a próxima hora. Dia 13. Não, dia 14. Vai ser terça-feira, viu, irmão? Essa semana eu pedi que pudesse ser segunda-feira. Dia 14? Dia 14. Estarei de folga. Pronto. Então, dia 14, viu, Ié? Você já se prepara aí, viu? Flaviane e a nossa irmã Kelly. Só faltam 3 pessoas. Tem mais alguém? Irmã Eduarda. Acho que é só essas 3 pessoas agora, não é isso? Kelly, Flaviane e Ié. Tá? Então, vamos estar... E eu já mandei, já no grupo, viu, irmão? Aqui de janeiro, a próxima matéria vai ser angelologia. Vânia. E também, Vânia, obrigado, viu? Da Vânia também. Vânia, Ié, Flaviane. Eu creio que vai ser só uma aula só, viu? Não vai ser... não é necessário ter intervalo, não. A partir da outra semana, a Gleica também, Gleica, tá? Então vai ter 2 aulas, viu? Então,
talvez, a Kelly e Flaviane não queiram pregar, tá? Aí vai ficar Yeye, Vânia e a Gleica, tá? A Gleica, inclusive, já pregou aqui na escola dominical. Raquel pregou. Raquel também pregou aqui já na escola dominical, viu? E eu já estou viabilizando aqui, ok? E janeiro, nós vamos estudar angelologia. Irmão, fala angelologia, viu? Angelologia é uma área da saúde, da medicina, tá? Angelologia é uma área da medicina. Então, estudo sobre anjo é ângelo, que vem de anjo, a palavra em latim, angelologia. Por isso são duas letras, são duas palavras, lolo, né? Angelologia, tá ok? Os irmãos não falaram aí, eu vou estudar agora angelologia. Aí, então, você está fazendo faculdade, que bacana, né? Angelologia, tá bom? Estudo acerca dos anjos. Vamos ver várias classes de anjos, tá? Arcanjo, querubim, serafins, tronos, denominações. Vamos ver essas classes de anjos, viu? Interessante estudar sobre isso aí. Vocês já receberam aí, já enviei para vocês a apostila. E Deus abençoe, estou aguardando vocês enviar para mim, ou você manda para a Duda, ou já manda direto para mim, as 15 pregações, os 15 sermões, tá? Separado, viu? Um por um, tá? Ou seja, você não vai fazer tudo junto, senão eu posso me atrapalhar. Cada folha de papel, você vai colocar um tipo de sermão, tá? São 3 sermões de cada, não é isso? Cada folha de papel você vai fazer um sermão. Então, são 15 sermões que você vai mandar para mim, tá? E eu preciso desse sermão físico. Então, você vai fazer no papel, entregar a Duda, quem é de Santa Bárbara, e aqui de Barão vai entregar na igreja aqui também, a irmã Raquel, que é secretária da igreja aqui, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e se prepare para janeiro, viu? Janeiro eu vou entregar aí, eu vou fazer a escala, eu vou mandar para vocês a escala, tá? PDF, foi PDF? Se mandar PDF é bom, viu? Se mandar PDF, pode ser. Pode ser do papel ou PDF, tá? Não tira print, não, viu? Eu quero esses sermões como foi na última turma, tá? Tem PDF ou física, né? Físico, né? No papel, tá bom? Esses sermões, tá? Separadinho. Você vai botar o tema, bota tudo, e vai botar qual tipo de sermão, tá? Pode ser no papel, sim, pode ser, viu? Pode ser, sim. Irmãos, Deus abençoe a todos. Eu agora estarei fazendo a minha campanha de oração, que eu estou em 40 dias de oração aqui. Daqui a pouco estarei... não estou podendo fazer no Facebook, nem no YouTube. Travou, ficou travado, viu? Não dá para entrar. Então, eu estou fazendo separado aqui, tá bom? Hoje é o 17 dias, já estamos em 17º dia de campanha de oração. Amém, irmão? Deus abençoe, uma boa noite a todos vocês. Fiquem na paz, até terça-feira que vem.